Olá, 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 moçada! Professor Bucks trabalhando com você aí, conteúdo de Biologia 2, primeira apostila, parte de Bioquímica. Essa questãozinha vai trabalhar com você em um conteúdo do Enem, falando sobre DNA. Se você entende a relação entre DNA, RNA e o trabalho de montagem das proteínas. Pega o enunciado ali, ó. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, que é a cópia de DNA em DNA, a transcrição, que é a passagem do DNA para o RNA, e a tradução, que é o esquema de RNA para montar a proteína, há três formas proteicas diferentes denominadas A, B e C, proteína A, proteína B e proteína C. Dependendo-se do modelo Como você vai trabalhar com isso nas alternativas? Olha a primeira alternativa. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Então, aquele exercício que fala, o DNA está diretamente relacionado com a montagem de proteínas. O DNA está relacionado com a montagem de proteínas, mas não é o único relacionado. O DNA tem a informação. Ele é como se fosse um livro. Tem lá todas as informações que você precisa para trabalhar, mas você não precisa usar todas as informações ao mesmo tempo. Quando a célula quer usar uma informação, ela copia só a informação que ela quer numa moléculazinha chamada RNA. É como se você pegasse um livro da biblioteca e não quisesse levar o livro inteiro. Então você vai tirar um xerox da informação que você quer. Você vai fazer uma cópia da informação que você quer. Então o que é o RNA? O RNA é a cópia dessa informação que a célula vai usar. Então está errada a alternativa A, porque ela diz que o DNA é a única molécula que participa da produção de proteínas. Então tem o DNA e o RNA. DNA e RNA sempre vão trabalhar juntos quando você estiver falando de célula. Então primeira alternativa, está ali o DNA, está aqui o RNA, então não fique só no DNA. Alternativa B, ela já vai discutir que o fluxo da informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Quer dizer que ele tem um sentido só, de DNA para RNA, de RNA para proteína. Isso está quase certo, cara. Eu marcaria isso certo se eu tivesse distraído e perdi essa questão. Mas como não sou eu que estou resolvendo, é você, então vamos trabalhar juntos. Se você olhar a seta que tem ali entre o DNA e o RNA, ela indica dois pontos ali, ó. Uma seta para um lado apontando para o DNA e uma outra para o outro lado mostrando para o RNA. Quer dizer que pode ir de DNA para RNA ou pode ir de RNA para DNA. Nas células, quando está falando de célula, a informação funciona unidirecional. Ela vai de DNA para RNA, de RNA para proteína. Mas ele não falou de célula, ele falou nos sistemas biológicos. Olha só que pegadinha, né? O que ele quis dizer com você? Então, vale tudo, inclusive a utilização de uma enzima chamada transcriptase reversa. É uma enzima comum em vírus e essa enzima ela é encontrada em vírus que têm RNA. Não todos os vírus têm RNA, porque os vírus funcionam assim, ou o vírus tem DNA ou o vírus tem RNA. Daí ele vai depender da célula fazer o trabalho para ele. O vírus que tem RNA, muitos deles contêm essa enzima, transcriptase reversa, e ela consegue pegar o RNA do vírus e criar uma informação de DNA que vai acabar contaminando o núcleo da célula e a célula fica louca, começa a produzir vírus até a morte. O HIV é um vírus que tem transcriptase reversa. O H1N1, né, também lá o vírus da gripe A, é um vírus que tem transcriptase reversa. Então, a alternativa B está errada, não é unidirecional. Seria unidirecional dentro de células, mas no geral, em todos os sistemas, não é unidirecional. Olha a alternativa C. As fontes de informações ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Quando fala para você de fonte de informação, informação é sempre armazenada em célula, em moléculas chamadas de DNA. A proteína, a gente diz que é a expressão do DNA. É aquilo que está escrito no DNA sendo literalmente materializado na forma de uma proteína, que nem um colágeno, que nem uma queratina do cabelo. Eu não sou o melhor exemplo para falar de cabelo, mas enfim, né? Então, fala de informação,
associa informação com DNA. A proteína é o que se expressa a partir da informação do DNA. Por exemplo, se eu tiver informação para produzir pouca melanina, essa proteína que protege a gente de ultravioleta, mas eu me mudei para Fortaleza e estou trabalhando vendendo coco na beira da praia. Se eu estou mais exposto ao sol, esse gene de melanina vai acabar produzindo mais melanina e a minha pele vai ficar mais escura. Agora, se eu estou em outra cidade, não tem tanta praia, tipo Curitiba, daí eu não fico tão exposto ao sol e acabo produzindo menos melanina. Então, a cor da minha pele vai mudar de acordo com o meu ambiente? Sim, a cor da minha pele vai mudar de acordo com o meu ambiente, certeza. Então, a alternativa C não está trabalhando certinho. DNA é a fonte de informação. Alternativa D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição? Aí estamos falando uma mesma língua. Ele está mostrando ali no final a proteína A, a proteína B e a proteína C vindo do mesmo RNA. O que é o produto de transcrição que ele quis dizer? É o RNA. A gente produziu um RNA e a partir de combinações desse RNA você conseguiu montar 3 proteínas diferentes. No fundo, elas não vão ser tão diferentes. Elas vão ser semelhantes, vão ter alterações em algumas partes, em algumas sequências de aminoácidos ali, mas são a partir do mesmo RNA. Então essa alternativa é uma alternativa interessante para fazer uma marquinha ali. Mas vamos dar uma olhada na alternativa E para ver se não tem mais uma certa. Na E, ele coloca que a molécula de DNA possui uma forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizada. Aqui é sacanagem, porque se você olhar aquele esqueminha da questão que ele colocou para você, ele tem o DNA e em volta do DNA ele fez uma seta meio circular. Não sei se tentou induzir ao erro, mas sempre que colocam DNA circular no exercício, estamos falando de DNA de células procariontes. O DNA nas bactérias é um DNA circular. O DNA nas células eucariontes, que nem as minhas células, células de animais, células de plantas, células de fungo, de protozoário, todo mundo que não for bactéria, a gente vai chamar de eucarionte. As bactérias têm aquele tipo de organização celular mais simples, não tem a membrana nuclear, o DNA fica solto no citoplasma. Nesses grupos, nos procariontes, o DNA, uma ponta dele está ligada na outra. Então a gente faz um DNA fechado, uma molécula circular. Pode encontrar chamando de plasmídio em algumas células de bactérias ali, um DNAzinho de cadeia fechada. Então a alternativa E está mostrando ali ó, na banda de esqueminha o plasmídio da bactéria, o cromossomo bacteriano, que são moléculas circulares. Então não é o que estamos trabalhando. Então de todas as alternativas, aqui eu marcaria aí como certa, seria a alternativa D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo RNA, a partir de um mesmo produto de transcrição. Tranquilo, moçada? Questão bacana envolvendo DNA, RNA e expressão gênica. Um abraço!